Bom, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao tópico novo, né, do tema do Direito Constitucional 1, que seria o tópico histórico das constituições brasileiras, tá? Então, a gente terminou na aula passada com a aula do constitucionalismo latino-americano, a gente termina o tópico do constitucionalismo, né? E a gente inaugura agora o que se pode chamar de constitucionalismo brasileiro, ou um estudo sobre o histórico das constituições brasileiras, tá? Aqui, assim, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar aqui é a seguinte ideia, que de certa forma até coloquei para vocês na outra aula. O histórico brasileiro, em termos de constituições, assim, é conhecido de todos que o Brasil é um país que adotou mais de uma constituição, né? Então, nós já tivemos, ao longo da nossa história, 8 constituições, ou 7, existe uma discussão a respeito se a emenda constitucional número 1, lá de 69, seria uma constituição autônoma ou não, né? Mas o fato é que nós nunca tivemos uma relação política estável no nosso país, né? E isso vai sendo fruto de uma série de acontecimentos históricos, que a gente vai falar rapidamente aqui, tá? E acaba desembocando, trazendo como consequência constituições, elaboração de distintas constituições. Cada uma dessas constituições, elas acabam sendo assim elementos que vão nos deixar assim, deixar bastante clara a ideia de que o Brasil nunca gozou de uma estabilidade institucional. Afinal de contas, a estabilidade do governo, a estabilidade do Estado, política do Estado, é uma das funções das constituições, né? Essa sucessão de constituições mostra que o Brasil nunca foi um país relativamente estável, né? O que é importante assim a gente ter em mente quando a gente for estudar o histórico das nossas constituições, né? É assim, primeira coisa, pessoal, como é que vai se dar o nosso plano aqui de aula? Eu vou dividir essas nossas aulas aqui em basicamente 3 aulas, tá? Então, essa primeira aula aqui a gente vai falar sobre o período liberal do constitucionalismo brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos falar sobre nossas primeiras 2 constituições, a nossa primeira Constituição efetivamente, né, de março de 1824, a Constituição Imperial do Império, que marca a independência do Brasil. Nós vamos trabalhar também com a primeira Constituição da República, tá? De 1800 de fevereiro de 1891, que vai marcar a transição do regime de Estado monárquico para republicano. Eu vou chamar essa fase, tá? Que marca as 2 primeiras constituições do Brasil, tá? A imperial e a republicana, de fase liberal, tá? Por que fase liberal? Porque vai vigorar ao menos no que se diz respeito aos textos das constituições, ideias liberais, tá? De liberalismo político e liberalismo econômico, ao menos que diz respeito no plano teórico, tá? Posteriormente, para uma outra aula, a gente vai falar aqui sobre o momento que a gente pode dizer do Brasil do constitucionalismo social, social entre aspas, mas o constitucionalismo social, e nós vamos ver 3 constituições, tá? Então, a Constituição de 1934, a de 1937 tem vida curta, né? Porque logo em 37 sobrevém uma nova Constituição, e a Constituição da Redemocratização, porque essa 37 ela é autoritária, do Getúlio Vargas, e a de 1946, que é a Constituição da Redemocratização. 34, 37, 46. Nós vamos chamar essa fase do constitucionalismo social, tá? Depois, em uma terceira aula aqui, no terceiro encontro, nós vamos falar sobre as constituições militares, a de 1967, após o golpe de 64, os militares elaboram uma constituição em 1967, e em 1969 é uma emenda a essa constituição de 1967, que muitos autores chamam essa emenda número 1 de 69, de uma nova Constituição. Tamanha foi a importância dessa emenda, as mudanças que ela fez nessa Constituição de 67 anterior, que ela poderia ser chamada como uma nova Constituição, né? Então, existe essa discussão até mesmo teórica, se a gente teve ao longo do Brasil 8 Constituições, contando com essa de 69, né, sendo uma Constituição autônoma, ou sendo ela, de fato, reconhecida como uma mera emenda, nós teríamos tido na nossa história 7 Constituições, contando, evidentemente, com a atual, que é de 88. Tá? Então, nessas 3 aulas, a gente passa por esse percurso histórico. Então, nessa terceira aula, a gente fala sobre as condições militares e a transição para a democracia. E aí, pela importância do tema, pessoal, a gente vai reservar uma aula, um encontro nosso aqui,
para falar sobre a Constituição de 1988, o processo da Assembleia Constituinte, lá em 87, 88, que dá origem à nossa atual Constituição. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as suas características numa aula específica. Então, a gente reserva uma aula só para a Constituição de 88. Tá? Então, só para ficar claro também, pessoal, nessa semana, aqui agora, nessas aulas de quarta-feira, dia 20 e sexta, dia 22, nós vamos trabalhar essas 3 aulas, então, do constitucionalismo liberal no Brasil, a Constituição do Império de 1824 de 1891, da República. Ao longo dessa semana ainda a gente fica com o constitucionalismo social e com as constituições militares. Tá? A partir da outra semana, a gente trabalha a Constituição de 88 e aí a gente segue falando sobre as características da Constituição de 88, etc. Tá? Então vamos separar dessa forma. Tudo bem? Então, pessoal, falando sobre a nossa primeira Constituição do Império, e aqui, assim, só para deixar claro também outra coisa, outra informação, a gente vai lidar aqui com alguns aspectos básicos no que diz respeito ao arcabouço histórico, tá? O nosso foco de preocupação aqui acaba sendo, claro, traçar as características das constituições. Isso é importante. É lógico que é interessante saber, mais ou menos, quais eram, assim, as circunstâncias políticas, sociais políticas, em torno de cada uma dessas constituições, porque aí você consegue entender os princípios, as ideias, por que cada constituição positivou certo tipo de instituto, né? Você souber, evidentemente, seu contexto histórico. Claro que não vai ser nosso propósito aqui fazer uma abordagem a fundo da história do Brasil, até porque estamos na faculdade de Direito e carece em mim conhecimento profundo da história do Brasil. Mas a gente vai, na medida do possível, fazer um apontamento ou outro só para tentar dar uma ideia geral, tá? Sobre por que cada uma das constituições elas positivaram tais e quais ideias, tais e quais institutos. Tudo bem? Então, pessoal, iniciando o tema da histórico das constituições brasileiras ou do constitucionalismo brasileiro, é muito interessante aqui a gente trazer uma ideia do professor Paulo Bonavides, quando ele diz o seguinte, no Brasil, tá, não faltou Constituição. Como eu disse, nós tivemos 8 até hoje, ou 7, enfim, constituições. Então, de falta de Constituição, nós não morremos. Nós sempre tivemos muitas constituições. Da nossa história constitucional, elaborar diversos sucessivos documentos constitucionais. Então, Constituição não falta no Brasil. O que sempre faltou no Brasil foi constitucionalismo. Tá? Isso é a ideia de Paulo Bonavides. O professor Paulo Bonavides, da Universidade Federal do Ceará, né, já aposentado, o professor Paulo Bonavides ele traz essa ideia querendo falar exatamente o quê? Quando ele diz que faltou no Brasil, falta constitucionalismo, o que ele está querendo dizer é o seguinte, a ideia ou as ideias principais do movimento constitucionalista no mundo, então a ideia que faz emergir o conceito, o documento constitucional, no Brasil essas ideias nunca vigoraram. Que ideia isso eu quero dizer? A ideia básica, não só, né, mas a ideia básica de um mecanismo que limita o exercício do poder do Estado. É a ideia básica, além da garantia de direitos, além da estabilidade política, né, institucional também, como elementos da Constituição, né, e do constitucionalismo. Mas, basicamente, essas ideias no Brasil, infelizmente, elas não vigoraram. Né? Então, faz parte do nosso histórico rompimentos com as ordens constitucionais, atos de força, desrespeito à Constituição e às leis de maneira sistemática, infelizmente faz parte da nossa história. A nossa primeira Constituição, ela nasce com essas características. Então, veja, o Brasil se torna independente, né, de Portugal em 1822, Dom Pedro I, imperador, primeiro imperador do Brasil, e logo que ele assume o trono, né, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar nossa primeira Constituição. Em tese, a nossa Constituição, ela nasceria, a nossa história constitucional nasceria bem, porque, veja, o imperador, apesar de estarmos sob o regime, sob o império, né, o nosso imperador está imbuído da ideia de elaborar uma Constituição que, pela sua ideia,
básica, né? Seu elemento básico. As constituições elas servem como elementos, além de legitimador do poder do Estado, o elemento que limita, né? Regulamenta o poder do Estado em prol de direitos. Então, o imperador, que interessa em todos os poderes, quando ele se põe de forma voluntária, propõe, né, a elaboração de uma Constituição por meio de uma Assembleia eleita, parece que ele está imbuído dessas ideias liberais, que eram ideias, isso é 1823, tá, pessoal? Ideias vindas das revoluções burguesas estão varrendo a Europa, né? As ideias liberais são ideias que estão fazendo as mentes do mundo todo, da classe política, da elite do mundo todo. No Brasil também não é diferente isso. O imperador, curiosamente, também, né? Então, veja, ele vai, assim, quase que de maneira voluntária, portanto, limitar o seu próprio poder através da promulgação de uma Constituição por meio de uma Assembleia eleita. Essa Assembleia ela é eleita em 1823, a Assembleia Constituinte, e é curioso porque essa ideia inicial de que o Brasil vai ser dotado de uma Constituição, que vai cumprir o seu papel de limitador do poder do Estado, garantidor de direitos, etc., essa primeira ideia ela acaba logo que essa Assembleia Constituinte é instituída. Por quê? A Assembleia Constituinte de 1823 ela é composta majoritariamente por liberais. E logo na primeira sessão, né, de instalação da Assembleia, o imperador comparece na Assembleia para dar início aos trabalhos e faz um discurso na Assembleia. E esse discurso ele diz o seguinte, que ele irá respeitar a Constituição. Ele diz que ele pretende, espera que a Constituição seja uma Constituição liberal, que esteja em sintonia com as principais ideias do mundo desenvolvido, etc. Entretanto, ele faz o seguinte ressalvo, ele faz, olha, eu irei respeitar a Constituição, irei dar eu irei corroborar com a Constituição, eu aceite a Constituição, porém, desde que a Constituição esteja à minha altura, possa ser por mim respeitada. Ou seja, ele faz essa observação e, a partir dessa observação, você já começa a imaginar que a Constituição teria que passar pela aceitação do imperador. Então, se ele, imperador, não gostasse da Constituição, por algum motivo, ele não iria respeitá-la. Evidentemente que isso vai ferir de morte a ideia liberal, o princípio base das constituições. A Constituição ela é colocada, e assim, os seus características, o seu conteúdo, ele está acima do querer de qualquer agente público, né? Mas, enfim, ele faz essa advertência. O fato é que, portanto, tem isso os trabalhos da Assembleia Constituinte, o imperador acompanhando os trabalhos da Assembleia, tendo em vista a Assembleia, como eu falei há pouco, composta majoritariamente por liberais, tá? Representantes das províncias, né? No Império é um Estado unitário, então não existe estados, existem províncias, então composto por delegados, por representantes das províncias, que eram eleitas e encaminhadas lá para o Rio de Janeiro, descontente com os trabalhos que a Constituição vai ganhando ao longo das discussões, das deliberações na Assembleia Constituinte, o que o imperador faz? Ele ameaça os membros da Assembleia Constituinte de modificar a Constituição, porque não estava gostando de muitos princípios colocados na Constituição, que estavam sendo debatidos na Assembleia Constituinte e aprovados, sendo incluídos no projeto de Constituição. E diante de resistências que o imperador encontra, o que o imperador faz? Ele dissolve, pela força, pelo uso de canhões, né, do exército, ele dissolve a Assembleia Nacional Constituinte. Isso é feito em novembro de 1823. Então, veja, começamos mal a nossa história constitucional, a primeira Constituição do Brasil que seria promulgada por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, ela não foi. O imperador dissolve, utiliza a força por contrariedade pessoal, utiliza a força para dissolver a Assembleia Constituinte. A partir dali, o imperador ele nomeia uma comissão de juristas para elaborar uma nova Constituição que fosse do seu agrado. Tá? Essa Constituição ela é feita de forma até rápida, tá? Para dar um ar
de legitimidade e, bem entre aspas, democraticidade da Constituição, o imperador, o que ele faz? Ele remete para as províncias e para as câmaras municipais, muitos municípios grandes, capitais têm câmaras municipais, ele remete às câmaras municipais nas principais províncias do Brasil, cópias da Constituição, dessa nova Constituição elaborada por ele, pelo seu gabinete, né, pelo seu comissão de juristas, para que as comissões dessem sugestões e aceite, né, e desse o aceite, houvesse sugestões a esse projeto de Constituição. Poucas fizeram, até porque, mesmo se fizessem, essas observações não seriam aceitas, se existem fortes objeções, algumas províncias, algumas câmaras municipais colocam fortes rejeições à Constituição. Tem o Frei Caneca lá em Pernambuco fazendo discursos contra a Constituição, etc. Enfim, fato é que essa Constituição ela é outorgada. Então, a nossa primeira Constituição do Império, fica em informação, pessoal, ela é outorgada no dia 25 de março de 1824. Tá? Essa é a data entrada em vigor da nossa primeira Constituição, a Constituição do Império, de 1824. Tá? Então, veja, quais foram, né, as principais características da nossa Constituição do Império Imperial? Aliás, a Constituição que até hoje é a que mais tempo vigorou no Brasil, né, mais ou menos quase 60 anos. Então, veja, a nossa Constituição de 1824, além de ter sido a primeira informação outorgada, então imposta de cima para baixo, né, ela não teve uma origem democrática. Ela é uma Constituição, pessoal, que ela representa, na verdade, assim, uma síntese, tá, de uma fórmula entre um compromisso liberal, do liberalismo, com uma ideia de semi-absolutismo. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O que eu quero dizer com isso? É que, de um lado, esse é um compromisso entre liberalismo e um semi-absolutismo, porque de um lado, em termos liberais, a Constituição ela prevê uma série de mecanismos e instrumentos típicos do ideário liberal. Por exemplo, a Constituição ela vai trazer no seu texto, lá no artigo 179 da Constituição do Império, um amplo rol de direitos individuais, o direito à liberdade de locomoção, liberdade de imprensa, direito ao trabalho, né, liberdade de trabalho, vai trazer um amplo rol de direitos liberais, de direitos individuais, a garantia da propriedade privada. Então, daí você já vê que ela trouxe, positivou no seu texto uma série de ganhos, né, de princípios liberais. Agora, por outro lado, ela tem uma série de mecanismos quase absolutistas. Por exemplo, a Constituição, ela, por outro lado, né, ela previu o mecanismo do chamado poder moderador, que era um poder, vai falar um pouquinho sobre esse poder daqui à frente, que é um poder que ele é idealizado, né, com base na teoria do Benjamin Constant, jurista político francês, mas que é um poder em que ele foi assim, concentrado na figura do imperador. Então, na nossa Constituição do Império, o imperador ele era titular de dois poderes. O poder executivo, que é desempenhado, exercido por ele e pelo seu conselho de ministros, e pelo poder moderador, que era um poder que dava atribuições a ele, entre outros, por exemplo, mandar fechar, dissolver a Câmara dos Deputados. Ele era um poder que, por exemplo, impunha ele, dava prerrogativa a ele de demitir juízes, tá? Que eventualmente eram processados pelos cidadãos que poderiam fazer isso. Ele poderia, por exemplo, também pelo poder moderador, intervir nas câmaras municipais das províncias. Ele podia escolher senadores para o Senado do Império, tá? Então, veja, o poder moderador dava muitos poderes ao imperador, e, mais do que isso, ele era um elemento de concentração de poder na figura de uma pessoa, de uma instituição, o próprio imperador, porque ele acumulava o poder moderador e a chefia do poder executivo. Então, você tinha algumas elementos de quase que de um semi-absolutismo, tá? Além do que, evidentemente, a Constituição do Império previu o voto censitário. Então, só podia participar do processo político quem tinha certa quantidade de dinheiro, renda anual. Você imagina, naquela época, Brasil recém-tornado independente, evidentemente, quem participava do processo político, seja votando
né? Seja, podendo candidatar-se, evidentemente, que era uma parcela restritíssima da população. Então, você tinha elementos liberais e elementos conservadores ou quase que absolutistas, semi-absolutistas, tá, pessoal? Outra ideia aqui, pessoal, quais são assim, alguns princípios, tá, que vigoraram que, ao longo da nossa Constituição e foram incorporados no texto da Constituição de 1824, nossa Constituição do Império. Primeiro, pessoal, a ideia de homogeneidade e de unidade nacional. Eu quero dizer com isso, né? O objetivo principal do Império foi preservar a integridade e a unidade do nosso território. Vocês sabem que o Brasil se torna independente de Portugal e os demais países vizinhos nossos aqui, né? Que eram colônias da Espanha, mais ou menos na mesma época, é claro, mais ou menos na mesma época, ali no século XIX, né? Nós tivemos o período ali de independência das colônias espanholas e também da colônia, a principal colônia aqui portuguesa. O Brasil foi o único país, pessoal, que se manteve o império, né? Que no processo de independência, que foi um processo, aliás, entre aspas, aqui, entre parênteses, melhor dizendo, que não teve guerra, não teve violência, foi um processo quase que negociado, né? Quase que negociado. E o Brasil manteve-se como um império, ao passo que os outros países do nosso continente, da América do Sul aqui, que é vinculados à Espanha, passaram por processos revolucionários durante a sua independência, que normalmente foram processos violentos, marcados por guerras, por sublevações e tal. Esses países, eles constituíram-se independentes por meio do regime republicano. Qual que era a grande preocupação da elite política brasileira aqui depois da independência? É manter a integridade do território, porque esses territórios, todos nossos vizinhos aqui, que eram um território único pertencente à Espanha, muitos políticos da época e gente da elite brasileira da época diziam que esses países passaram por graves problemas de conturbações, de guerras, etc., e tornaram-se repúblicas exatamente porque não conseguiram preservar a unidade do território. Por isso que eles explodiram, né, em vários países diferentes, vários países distintos, e em estabelecimento do regime republicano acabou sendo ali um fator que fez com que a unidade do território dessa colônia espanhola fosse fragmentada em diversos países, né? Diversos países independentes. E era o grande medo que isso acontecesse no Brasil. Ao longo do Império, quem conhece um pouco da história do Brasil sabe que nós, aqui no Brasil, nunca tivemos um grande pensamento republicano, mas nós tínhamos em alguns estados, especialmente nos norte e nordeste, no sul também, né, Rio Grande do Sul, nós tínhamos sim certas pensadores e certa influência de ideias republicanas no país, que propunham sim a independência e a autonomia de certos estados, certas regiões. Nós tivemos a Confederação do Equador, nós tivemos no Sul, enfim, uma série de levantes e tal, e que o grande mote, a ideia da independência desses estados sob um regime republicano. Então, assim, a imagem de que o Estado brasileiro, de que o território brasileiro poderia ser cindido em vários, como aconteceu com as colônias espanholas, era algo verdadeiro, real e preocupava a elite política brasileira. Então, estabelecer um regime político através de uma monarquia no Brasil, com a figura do imperador, foi importante por quê? Porque manteve a integridade do território nacional. Então, essa é uma grande preocupação, isso está presente na Constituição brasileira, a ideia de homogeneidade e unidade nacional. Então, o objetivo da Constituição Imperial, do próprio Império em si, como unidade política, foi preservar o território nacional e estabelecer um poder político no Brasil. Essa foi a grande ideia. E esse propósito ele se fez através da unificação, da concentração do poder na capital, na figura do imperador. Então o poder era uno, o poder não era dividido, ele não era assim fracionado em unidades regionais. Então não existiam estados que detinham certa autonomia, que detinham certos poderes locais. Esses poderes locais, eles eram cada vez mais diminutos, sempre em prol de uma ampliação e exacerbação do poder central, tá? Do poder localizado na capital federal, no Rio de Janeiro, na época, na figura do imperador.
Tá? Então, a ideia de unidade nacional, de homogeneidade, ela é muito presente. Nesse aspecto, os poderes do Estado brasileiro, da nação, são concentrados na capital federal, num ponto único, no império, no imperador, tá? Em detrimento de uma concessão maior de poderes locais, as províncias locais. Tá? Houve, então, portanto, pessoal, segundo informação aqui, a ideia do centralismo monárquico, né? Porque a forma de Estado, portanto, se o poder estava centralizado no imperador, o poder estava centralizado no governo federal, melhor, no governo único, né? Federal, né? O governo ele é único. Então, se o poder está centralizado, dá uma ideia de centralismo monárquico. Por quê? Porque a forma do Estado brasileiro não é a forma de um Estado federal, em que o poder ele é descentralizado, é compartilhado com entidades menores, com estados. Hoje em dia, com estados e municípios, cada um com suas atribuições, seus poderes, suas prerrogativas específicas. Na época do Império, isso não existia. A forma do Estado brasileiro, além de ser um Estado monárquico, é um Estado monárquico unitário. Tá? Exatamente que não existia essa liberdade por parte de outras regiões do país. Tá? E o Brasil, pessoal, o território brasileiro foi dividido, tá, em províncias. As províncias que a gente pode mais ou menos equiparar hoje, que seriam estados, né? Porque seriam províncias. Tá? Províncias, elas são assim, uma unidade territorial que abaixo de Estado. Em que sentido abaixo de Estado? Tem menos poderes, menos atribuições, menos prerrogativas do que Estados. Tá? Essas províncias no Brasil, elas eram governadas por pessoas chamadas de presidentes. Tá? Então, o presidente da província da Bahia, o presidente da província de Minas Gerais, o presidente da província do Sul, o presidente de São Paulo, da província de São Paulo. E esses presidentes, eles eram indicados pelo imperador, tá? Não havia, portanto, pessoal, autonomia real a essas províncias, tá? No que diz respeito, pessoal, ao princípio da separação dos poderes, ele esteve presente na nossa Constituição do Império. Entretanto, como eu falei há pouco sobre o poder moderador, a nossa Constituição, ela trouxe o princípio da separação dos poderes, é um princípio liberal, né? Previsto na Constituição, tipo do liberalismo, lembrando que a separação dos poderes tem sempre como grande intuito limitar o poder do Estado, e a divisão dos poderes foi obrigada aqui na nossa Constituição. Entretanto, pela única vez na nossa história, fixa a informação que isso é importantíssimo, pela única vez na nossa história, a separação dos poderes esteve prevista, porém a separação dos poderes foi feita em 4 poderes distintos. Foi uma separação de poderes, não tripartite como é o normal, mas sim quadripartite. Então, o poder do Estado foi dividido em poderes legislativo, executivo, judiciário, então os 3 clássicos, e a existência do tal do poder moderador, que é o poder típico do nosso império. Essa teoria, pessoal, da quadripartição dos poderes foi uma teoria que foi trazida aqui pelo Benjamin Constant, um jurista francês, tá? E ele previa essa figura do poder moderador. É verdade, pessoal, que a teoria do poder moderador, ela não foi adotada de forma assim honesta, correta, com o pensamento do Benjamin Constant. Já já a gente fala por quê. Tá? Mas fica a informação de que nós tivemos aqui uma separação, aliás, de poderes quadripartite, não tripartite, mas sim quadripartite. Tudo bem? A nossa forma de governo foi uma monarquia hereditária, né, que se atribuiu à dinastia do Dom Pedro I, a linhagem da coroa. Essa é a nossa forma de governo. A nossa Constituição, pessoal, ela previa a irresponsabilidade política do monarca, tá? Do imperador. Então, ele era irresponsável pelos seus atos enquanto exercia as atribuições típicas do poder, tá? Sua figura era sagrada e inviolável, tá? Então não podia ser vítima de nenhum processo civil, não podia ser vítima de pedir impeachment, né? Assemelha mais ou menos a medida provisória 966 do presidente da República aí semana passada, em que ele quase que isenta agentes públicos de responsabilização. Então o monarca ele era irresponsável pelos seus atos nesse aspecto, não podia ser civilmente responsabilizado, tá?
Outra ideia, pessoal, a religião católica era a religião oficial do Estado, prevista na nossa Constituição. Não havia aqui uma separação nítida entre o poder temporal, poder típico do Estado, poder civil e poder religioso, poder da igreja. Havia uma mistura, uma confusão entre Estado e religião. Aqui vai uma deturpação, portanto, dos ideais liberais. Lembrando que os liberais, as revoluções da Europa, a Revolução Francesa em especial, muito dessa ideia, separar o Estado da religião, da igreja. O Brasil não separou no início, tá? A religião católica, desculpem, ela era, né, religião oficial, embora fosse permitido privadamente as pessoas professarem a sua própria religião, mas em público não, mas privadamente sim, mas a religião católica, ela era oficial, tá? E a relação que estabelecia entre Estado e Igreja estabelecia através do mecanismo chamado padroado, tá? O padroado. Que sentido? Os clérigos, né? Os membros da Igreja, eles eram reconhecidos pelo Estado, tá? E mais tidos como funcionários públicos. Então, muitos deles eram mantidos e remunerados pelos cofres públicos, tá? Então, não havia uma separação, havia uma confusão entre Igreja e Estado. No que diz respeito ao poder legislativo, pessoal, ele era desempenhado pela Assembleia Geral, como se fosse hoje, claro, mal comparando, o Congresso Nacional, mal comparando. Tá, mas chamava-se Assembleia Geral, composta por duas câmaras. A Câmara dos Deputados, tal como hoje, e o Senado. A Câmara dos Deputados era formada por membros eleitos para mandato de 4 anos, então havia eleição para membros, tá, da Câmara dos Deputados. E o Senado, ele era escolhido, os senadores eram escolhidos de maneira indireta. De que forma? Os cidadãos, quem estava habilitado a votar, que eram poucos, repito, que o voto era censitário. Os senadores eleitos pelo povo, eles eram remetido uma lista tríplice com 3 nomes ao imperador, e aí o imperador, usando uma das atribuições que o poder moderador dava a ele, ele tinha a prerrogativa de escolher dessa lista tríplice o senador que ia compor o Senado do Império, portanto. Tá? Aqui fica a informação, pessoal, que o voto ele era extremamente restrito, o direito a voto, o sufrágio era extremamente restrito, tá? Escravos, evidentemente, não votavam, né? Menores de 25 anos também não. E mais, mulheres também estavam excluídas do direito de participação política, não podiam votar e muito menos compor cargos públicos, né? Para você, por exemplo, só para ter uma ideia de que diz respeito ao voto censitário, para você se candidatar a um cargo para senador, né, além de ter o limite de idade, que hoje também tem a nossa Constituição, 35 anos, na época 40, enfim, mas dentro do limite de idade, você tinha que ter uma renda anual de 400 mil réis. Né? Lendo alguns livros, autores dizem que essa renda é uma renda considerável, né? Renda considerável. E ao passo que para você para você ser deputado, né? Desculpa, para se eleger como deputado, você tem uma renda de 400 mil réis, e para senador, o dobro disso, 800 mil réis. Né? Então, autores dizem que isso era um valor considerável para a época. Eram poucas pessoas que dispunham de uma renda anual dessa. Tá? Então, há uma restrição forte aqui ao direito político, participar do processo político. O que é interessante a gente nomear também, pessoal? O Poder Judiciário, a ele é garantida independência no texto da Constituição, tá? Mas o que é interessante é que o Poder Judiciário é composto por juízes e tribunais do júri, tá? Mas o que é interessante, falei há pouco, o Poder Moderador dava atribuição ao chefe do Poder Moderador, ao imperador, a destituir juízes. Tá? Então, assim, por um lado, a Constituição dava a eles independência e autonomia, por outro, o poder moderador, o imperador, podia destituí-los dos seus cargos. Então, a gente tinha vamos dizer assim, essa contradição, esse paradoxo. Tá? As províncias, pessoal, tinham poder, autonomia ali, para cada uma delas criar os seus próprios tribunais, que se chama Tribunais das Relações, seriam os tribunais de justiça de hoje, tribunais das relações, tá? E foi criada na capital do Império o chamado Supremo Tribunal de Justiça, tá? O Supremo Tribunal de Justiça.
o que é interessante, qual que era a função do Supremo Tribunal de Justiça? Ele tinha funções pequenas. Tá? Então, o Supremo Tribunal de Justiça tinha como atribuições rever as decisões desses tribunais, tá? De relações que algumas províncias tinham. Então, muitas decisões tomadas pelos tribunais de relações das províncias, a parte que perdia podia impor um recurso, ele era revisto lá pelo Supremo Tribunal de Justiça. Os conflitos, tá, entre os tribunais de relações eram dirimidos por esse Supremo Tribunal de Justiça. E o que é interessante, aí fica outra informação aí, aqui sim é bastante interessante. Pela nossa Constituição do Império, não foi previsto nenhum mecanismo de controle da constitucionalidade das leis. Tá? Então, não é atribuição do Poder Judiciário fazer o controle de constitucionalidade das leis. Tá? Sendo que, lá pelo artigo 15, inciso 9 da nossa Constituição do Império, o guardião da Constituição, responsável por protegê-la, era a Assembleia Geral, que é o órgão típico do poder legislativo. Né? Repito, o poder legislativo era composto pela Assembleia Geral, ela é composta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Câmara dos Deputados, membros eleitos no voto por mandato de 4 anos, Senado, membros eleitos por uma lista tríplice, o imperador, porque é chefe do poder moderador, ele indicava um dessa lista tríplice para compor o Senado, e, acho que eu não falei disso, falo agora, o mandato do senador era vitalício. Tá? Era vitalício. Só uma informação, diz respeito ao poder legislativo. O Senado, nas repúblicas, como é hoje no Brasil, o Senado tem como atribuição representar os interesses dos estados, né, perante o poder central, perante a União, tá? O governo central. Na época do Império, não era função do Senado representar interesses dos estados, é porque nem estados haviam meras províncias. Qual que era a função do Senado, pessoal? O Senado era uma chamada casa revisora dos atos tomados pela Câmara dos Deputados. Então, o Senado, em tese, composto por gente mais experiente, por uma elite conservadora na época, e ela tinha como atribuição rever e conter qualquer tipo de excesso por parte da Câmara dos Deputados. Tá? Então, ela tinha uma função mais conservadora, de rever os atos da Câmara dos Deputados, e não uma função de representar interesses dos estados, que eram unidades que nem existia na época do Império. O Império, como eu falei há pouco para vocês, existia o princípio maior na Constituição da centralidade do governo na figura do imperador. Tá? Pessoal, e o poder, falamos estamos do poder legislativo, do executivo e do poder moderador. E agora vem o poder moderador. O poder moderador, ele talvez fosse o poder, a instituição mais importante no Império. O poder moderador, ele era exercido também pelo chefe do poder executivo. Então, pela Constituição, o chefe do poder executivo era o imperador, auxiliado pelos seus ministros, que depois ele estabeleceu um conselho de Estado. Ao longo do segundo reinado, já na figura do Dom Pedro II, Dom Pedro II institui um conselho de ministros. Muitos autores dizem que o Brasil passou por uma espécie de experiência quase que parlamentarista no segundo reinado. Né? O imperador, ele na época já o Dom Pedro II, ele exercia a chefia do poder executivo, auxiliado por seus ministros, ele compôs um gabinete ali, né, um conselho de ministros. E, normalmente esse conselho de ministros ele tinha o mais importante, uma espécie de um presidente do conselho de ministros, em que ele, Dom Pedro II, ele escolhia aquele ministro que recebia, aquele presidente, melhor dizendo, que recebia mais votos para a eleição na Câmara. Então, quem recebia mais votos para a eleição na Câmara tinha a prerrogativa de escolher esse presidente desse conselho de ministros que auxiliava, né, aconselhava o imperador no exercício da chefia do poder executivo. Tá? Mas pela nossa Constituição, nessa figura completamente atípica da existência de 4 poderes, o poder moderador ele era exercido, titularizado também pelo imperador. Então você tinha 4 poderes, mas 2 desses poderes exercidos pela mesma figura, o imperador. Essa é uma deturpação da ideia do Benjamin Constant. Benjamin Constant, filósofo, político, jurista, enfim, francês, ele
propôs uma ideia de que o poder deveria ser quadripartite, previu a figura do poder moderador, uma forma de limitar cada vez mais o exercício do poder do Estado, a ideia de garantir direitos individuais. Ele era um ultraliberal, Benjamin Constant. Bem que nem na França, as várias constituições francesas, a França tem mais constituição do que nós, as várias constituições francesas, enfim, nenhuma delas albergou, positivou a ideia do Benjamin Constant. No Brasil, nós positivamos a nossa primeira Constituição, de maneira deturpada, porque o Benjamin Constant previa que esses 4 poderes eles não poderiam ser titularizados pela mesma pessoa, pela mesma instituição. Deveria cada um desses 4 poderes ser titularizados por instâncias independentes e autônomas, né? Assim é que se fazia cada vez mais, se fazia um poder limitado, se garantia direitos dos cidadãos, direitos, na época, evidentemente, direitos individuais, mas nós deturpamos aqui, nós juntamos na figura do imperador o exercício do executivo, tá? Isso tudo bem, isso não é nada demais, está esperado, normal, mas a chefia do poder moderador. Então, o poder moderador, ele certamente era a principal instituição do Império, tá? A sua existência está prevista no artigo 98 da Constituição do Império, ele era a chave, pessoal, política do nosso arcabouço constitucional da época, tá? Quais eram as atribuições do poder moderador? Assim, de maneira teórica do Benjamin Constant, o poder moderador seria um poder que ele estaria acima dos outros 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E ele era um poder residual, neutro, que ele seria exercido em casos de extremos conflitos entre esses poderes, para dirimir conflitos, garantir estabilidade, etc. Então ele não podia ter uma parte, ele não podia ser exercido por alguém do legislativo, executivo ou judiciário, exatamente porque ele estaria acima dele, seria um poder apolítico, não político. Essa seria a função do poder moderador, um poder de garantir paz, ordem, estabilidade, poder neutro, tá? Mas, enfim, como eu disse, a nossa Constituição não houve esse respeito a essa ideia. O poder moderador, concentrado na figura do imperador, ele tinha as seguintes atribuições. Primeiro, manutenção da independência, do equilíbrio, da harmonia entre os poderes, essa é a função clássica do poder moderador. Aqui no Brasil, o poder moderador podia nomear os senadores, como eu falei há pouco, ele podia aprovar e suspender as resoluções das províncias, dos conselhos existentes nas províncias, tá? Ele podia, pessoal, aqui no país, o poder moderador poderia dissolver a Câmara dos Deputados, tá? Olha que interessante, ele podia dissolver a Câmara dos Deputados e mesmo suspender, demitir magistrados, juízes, como a gente falou há pouco, né? Então, o poder moderador, ele conferia ao imperador uma franquia e poderes assim, extremos, né? Poderes extremos. Tá? E esse poder moderador ele foi exercido de forma bastante acentuada ao longo do nosso império. Tá? Pessoal, já falei para vocês que a nossa Constituição prevê o amplo rol de direitos individuais, tá? Legalidade, direito à liberdade de imprensa, liberdade de locomoção, o princípio da legalidade estrita. Então, o Poder Executivo, o Estado, só poderia atuar na presença de leis aprovadas pela Assembleia, pelo Poder Legislativo, a Assembleia Geral, previu o princípio da irretroatividade das leis, direito de propriedade, proibiu-se a tortura, enfim, dentre outros direitos, tá? É interessante que lá no artigo 178 da nossa Constituição do Império, ela previu o início do que se poderia chamar de direitos sociais, que ela previu lá uma espécie de direito chamado direitos aos socorros públicos. O que socorros públicos? A ideia de que o Estado poderia prestar socorro, auxílio direto aos mais vulneráveis. Então, por exemplo, ele previu uma espécie de mecanismo de assistência social, de transferência de renda, né? Aos mais vulneráveis, aos desvalidos, né? Claro que é um sistema bastante precário se comparar com hoje, mas é um sistema previsto na nossa Constituição do Império. Então ele previu um mecanismo de socorro público. E a nossa Constituição também previu, pessoal, o direito à instrução primária gratuita pelo Estado. Tá? Então é interessante, o direito à educação, pelo menos a primária, foi previsto na Constituição. Pessoal, é importante também a gente dizer, para finalizar aqui,
que a nossa Constituição do Império, pela primeira vez e única vez na nossa história constitucional, então aqui vão duas informações de ineditismo. A primeira, como eu falei para vocês, a ideia da quadripartição dos poderes. O poder, a separação de poderes foi quadripartite, não tripartite. Pela primeira vez e única na nossa história, nas nossas constituições, isso aconteceu. E essa informação aqui agora, a nossa Constituição do Império foi uma Constituição semi-rígida, primeira vez e única vez também na nossa história. As outras constituições, nenhuma delas vai trazer a ideia da semi-rigidez. Lembra que falamos no salão de aula de constituições flexíveis, rígidas e semi-rígidas? A Constituição semi-rígida, pessoal, aquela que ela trabalha com a ideia de rigidez e flexibilidade. Então, a nossa Constituição do Império, ela dizia que aqueles artigos que diziam respeito sobre os limites e atribuições dos poderes políticos, tá? Executivo, legislativo, judiciário e o moderador. E aqueles artigos que falavam sobre direitos e garantias individuais, que é o artigo 178, basicamente, esses artigos que diziam respeito sobre esses assuntos, tá? Eles somente poderiam ser alterados através de um rito especial, rito de emenda, tá? Especial, que é o rito mais difícil, mais rigoroso do que se aprovar leis ordinárias. Tá? Pela nossa Constituição, isso acontecia, só podia acontecer depois de 4 anos de promulgada a Constituição, de outorgada a Constituição, tá? Antes de 4 anos, então antes de 1828, não poderia ter nenhum tipo de reforma na nossa Constituição. Além disso, pessoal, teve até o apoio de 1/3 dos deputados para se aprovar uma reforma à Constituição. Precisa esperar uma outra legislatura de uma outra eleição de uma outra Câmara dos Deputados, para essa outra Câmara dos Deputados homologar a mudança da Constituição. Existe tudo um rito bastante rigoroso, bastante difícil, mais do que é hoje, aliás, diga-se passagem, de se aprovar uma emenda à Constituição do Império. Só que isso podia só modificar esses artigos da Constituição. Ao passo que os outros artigos poderiam ser modificados como se modificam leis ordinárias, pelo mesmo quórum, pelos mesmos requisitos de leis ordinárias. Então, veja, a nossa Constituição do Império foi uma Constituição semi-rígida. Então, ela mesclou mecanismos de rigidez com um mecanismo de flexibilidade, tá? Pela primeira vez na nossa história. E, por fim, pessoal, fica a informação de que ela não previu a existência de cláusulas pétreas. Então, basicamente, todos os artigos da Constituição poderiam ser modificados, tá? Pessoal, aqui, a nossa Constituição, ao longo da história, ela foi modificada apenas uma vez, em 1834, que é o chamado Ato Adicional, tá? O que previu esse artigo, não, desculpa, essa modificação, esse ato adicional, se fosse uma emenda da Constituição? Ela modificou um pouco das atribuições do Poder Executivo, né? O Dom Pedro I, ele vai embora para Portugal, deixa o seu filho aqui, de apenas 5 anos, que é o Pedro II. Em substituição pela Constituição, somente aos 18 anos o Pedro II poderia assumir o trono, portanto, a chefia do Executivo e do Poder Moderador. Nesse período, enquanto Pedro II ainda era menor de idade, foi estabelecido pela Constituição previsto o estabelecimento de uma trinca de governo provisório, que era exercido por 3 figuras, tá? E, na verdade, esse ato adicional, ele modificou isso. Ele fez, na verdade, com que houvesse o exercício do poder através de uma pessoa só. Então, não haveria a existência de uma trinca, tá, para exercer o poder, mas sim uma pessoa só, tá? Além do que o ato adicional, ele trouxe ele descentralizou um pouco mais o exercício do poder, ele trouxe um pouco mais de franquias e liberdades para as províncias, que eram um reclamo da época. As províncias tinham pouca liberdade para legislar e atuar, e esse ato adicional, que é essa emenda à Constituição, trouxe um pouco mais de liberdade às províncias, tá? Pouco depois, 5, 6 anos depois, 1840, tá? Foi aprovada, pessoal, a lei número 105, chamada Lei Interpretativa, que ela modifica esse ato adicional, essa emenda. E, na verdade, ela é uma reação conservadora. O que é feito em 1840, né? Há, na verdade, um retorno, retira-se mais poder, os poderes que as províncias tinham ganhado, retira-se esse poder e devolve-se esse poder para o governo central. Tá? Foi uma reação conservadora aqui ao ato adicional.
Tá bom? Pessoal, é importante dizer também, aqui vai aquela ideia, né, de que no Brasil Constituição não falta, mas constitucionalismo sim, né? A nossa Constituição garantiu o direito de liberdade, como eu falei para vocês, direitos liberais, previa o direito à igualdade. Isso é interessante dar uma lida no artigo 178, ele tem vários incisos, seria bom dar uma olhadinha nele. Eu estou vendo aqui, quando eu falo com vocês, estava lendo o artigo. Previa direito à igualdade, só que não se esqueçam que a base da nossa economia, da nossa convivência social, era a escravidão. Então, como é que vocês falam em liberdade e em igualdade quando predomina no sistema político e econômico no Brasil, social e econômico no Brasil, a escravidão? Né? Então você vê que a Constituição, na verdade, no Brasil, ela previa série de direitos e garantias, mas é claro que haveria uma distância enorme entre o texto da Constituição e a realidade social no Brasil. Né? A escravidão não é único, mas é um dos exemplos. A ideia da concentração de poder, do poder moderador, a figura do imperador também é uma outra excrescência. Então você vê que, na verdade, muitas das ideias liberais, ideias modernizantes não existiam, não tinha aplicação prática no Brasil. Então, nossa Constituição do Império, nossa primeira Constituição, ela vai deixar bastante claro que existe uma fosso. Isso é um trauma, uma chaga da nossa história constitucional. Aquele fosso, aquela distância entre o que diz as constituições e a sua aplicação prática, como as pessoas estão alijadas, né? São distantes de ser cidadãos, distantes de ser pessoas, cidadãos, portanto, detentores de direitos, está distante disso. A gente pode dizer que a nossa Constituição do Império foi uma folha de papel, como dizia o La Salle. Lembra? Na visão sociológica de Constituição, uma mera folha de papel, não tinha aplicação prática nenhuma. Entre a Constituição e o exercício do poder, entre a Constituição e a força ganhava. O interesse pessoal do grupo dominante ganhava. Então, nossa Constituição é uma mera folha de papel. Tá? Mas essas, basicamente, são as principais características da nossa Constituição de 88. De 1824, primeira Constituição republicana. Aqui, pessoal, a gente vai falar nessa mesma aula sobre a Constituição Republicana de 1891. Peço licença a vocês, essa aula vai ser um pouquinho longa mesmo, porque a gente precisa falar dessas duas constituições. Mas, assim, com o fim do Império e o início da República, né, em 1889, pelo ato adicional número 1, o decreto, né, dizendo número 1 do Deodoro da Fonseca, é no Brasil estabelecido a República. O Império vem abaixo, a família imperial ela é obrigada a deixar o país e estabelece-se a República. Logo pelo decreto número 1 dos republicanos, já foi previsto de início, pessoal, de início, logo no artigo 2º, a ideia da forma do Estado, ela muda de um Estado unitário para um Estado republicano, tá? Um Estado unitário monárquico para um Estado republicano, e assim mesmo o Estado, além disso, o Estado federal. Tá? Então, a República ela é instituída pelo decreto número 1 de 15 de novembro de 89, ele estabelece um governo provisório, liderado pelo Deodoro da Fonseca, tá? E essas ideias republicanas, então a república é instituída e a ideia do federalismo, o Estado federal é instituído. Então dá uma mudança por completo no que a gente tinha na época lá na época do Império, tá? É estabelecido, pessoal, na sequência estabelecido a previsão da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, escolhida também por representantes do povo, e aí que é interessante, olha que é interessante. Outra mudança já brusca e direta que a gente diz respeito à forma política que nós tínhamos no Império. Essa Assembleia Nacional Constituinte, que ia elaborar a nossa Constituição, para agora assim, regulamentar esse Estado novo formado a partir da República, né, do fim do Império, início da República, essa convocação e a eleição dos membros da Assembleia faria através de eleição direta e mais sem restrição censitária, tá? Então, todos poderiam participar, são de analfabetos, mas todos poderiam participar da escolha dos representantes da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Constituinte ela é instituída. De início, assim como aconteceu na época do Império, é prevista uma comissão montada, uma comissão de juristas para elaborar um projeto para a Constituição. Essa comissão de juristas ela é
ela é de fato composta. Há um anteprojeto de Constituição que passou pela revisão do Rui Barbosa. Rui Barbosa, portanto, foi um dos grandes assim, artífices, tá? Teóricos da elaboração da nossa Constituição. E aqui, pessoal, a nossa Constituição, ela teve assim um perfil de influência claro por parte da Constituição norte-americana. Rui Barbosa é um grande estudioso da Constituição norte-americana, inclusive, tá? Então, assim, houve uma grande não vou dizer cópia, tá? Mas é uma grande inspiração na Constituição norte-americana. Principais assim assuntos, né, as principais ideias da nossa Constituição, ela é promulgada em 24 de fevereiro de 1891, então ela é de fato promulgada, essa Constituição. Então, a primeira diferença da Constituição do Império que foi outorgada, ela é promulgada por meio de uma Assembleia Constituinte, não foi dissolvida nem nada. A Assembleia Constituinte ela foi montada, né, e estabelecida, melhor dizendo, por meio de voto, né, representantes eleitos de forma direta, através de voto da população. Claro que não há nem todos participaram, a porcentagem de participação não foi grande, evidentemente, na eleição, mas, enfim, os habilitados a votar tiveram a prerrogativa, o direito de escolher os representantes. E as principais características dessa Constituição, pessoal, e aí você tem que entender um pouquinho da história e do movimento político da história na época, o que motivou o fim do Império e o início da República, para você entender o porquê que a Constituição, nossa primeira Constituição republicana, traz esses princípios. Mas vamos lá. Primeiras discussões, pessoal, os primeiros princípios da nossa Constituição, a ideia de federalismo, tá? Então, assim, a Constituição, o Império unitário, centralizador, quando ele vem a ruína, derrocada, e estabelece regime republicano, a primeira ideia é descentralizar o poder. Então, o Brasil se transforma num modelo de Estado federal, tá? Então, há o poder central da União e há entidades regionais com poder e autonomia, com independência, chamadas de estados, são os estados-membros. Pela Constituição, os municípios tinham certa autonomia, mas os municípios não faziam parte da federação propriamente dita. Então, a federação é dividida em governo federal, que é a União, e os estados-membros. Então, essa ideia é muito importante, é uma ideia típica do Rui Barbosa e de defensores do republicanismo, do federalismo no Brasil, inspirado na Constituição norte-americana. Então, a federação é uma ideia típica, e isso faz parte da nossa república, tá, pessoal? Já fica informação daqui para frente, todas as nossas outras constituições republicanas, elas sempre vão prever uma federação, um modelo federal de Estado, tá? Esse federalismo era chamado de federalismo unionista, tá? Ou federalismo dual, tá? Federalismo dual. Por que federalismo dual? Porque havia essa divisão entre duas instâncias de poder, o governo federal, tá? E a Constituição previa todos os poderes e as atribuições do governo federal, e tudo que era remanescente, que a Constituição não previa como poder e atribuição do governo federal, ficava sob a alçada dos governos estaduais. Então, o federalismo é um federalismo dual. Duas instâncias de poder, governo federal e estados, estados-membros, e tudo que não estava explicitamente colocado como poder do governo federal, automaticamente, por tabela, era atribuição dos governos estaduais. Tudo bem? E havia pouca margem, tá, pessoal? Aí o nome de federalismo dual, havia pouca margem de cooperação entre estados e União, tá? Esses poderes, eles eram muito assim, exercidos cada um com exclusão dos outros poderes, tá bom? Ela foi uma Constituição sintética, tinha 90 artigos, a Constituição mais sintética, mais curta da nossa história, com 90 artigos, né? Estabeleceu uma república federativa, portanto, nós estabelecemos uma república, né? Com o fim do Império. Essa república tem um modelo de Estado, portanto, federativo, tá? Cada Estado com autonomia política e autonomia financeira. O regime de governo era um regime democrático representativo, então representantes escolhidos pelo povo é que decidiu em nome do povo, tá? Uma outra importância bastante grande, característica da nossa Constituição, isso também é uma característica que surge com a República e vai acompanhar todas as outras constituições republicanas aqui para frente, a ideia de uma república presidencialista. Então, nós estabelecemos no país o regime presidencialista, o chefe do poder executivo é um presidente, tá? O presidente da República, escolhido por eleição popular, eleições gerais, tá? Também a moda americana, isso é bastante importante.
Outro recorte, pessoal, a diferença da nossa Constituição Republicana, que é outra característica também, que é inaugurada pela Constituição de 1891 e vai acompanhar a nossa história republicana daqui para frente também, que é o que? A ideia da separação dos poderes tripartite. Então, poder moderador, com o fim do Império, deixa de existir. Poder moderador foi uma experiência que nós tivemos lá atrás no Império, não tivemos nunca mais. Tá bom? Então, na nossa República, com a Constituição Republicana de 1891, voltamos, ou melhor, voltamos não, né? Começamos a nossa história, isso é algo que acontece até hoje, a ideia da tripartição dos poderes. Então, o poder do Estado, ou os poderes do Estado, eles são exercidos pelo poder legislativo, são separados, né? O poder do Estado, que é único, na verdade, separado em três funções: legislativo, executivo e judiciário. Fim do poder moderador. Poder legislativo, pessoal, ele é bicameral, duas câmaras. Era assim no Império, é assim hoje, duas câmaras, tá? Isso é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados representa o povo e agora sim, como é hoje. O Senado representa os estados. Então, o Senado não tem mais aquela função de fazer uma revisão do que faz a Câmara, como se estivesse colocado acima da Câmara dos Deputados. Não, está no mesmo plano da Câmara dos Deputados. A função do Senado não é rever o que faz a Câmara, né? Não é ser um tutor da Câmara. A função do Senado é representar os estados. A função da Câmara, representar o povo. Tudo bem? A Câmara era composta, a Câmara dos Deputados compostas por deputados federais eleitos pelo povo de forma proporcional ao número de habitantes em cada estado, tá? Ao passo que o Senado era composto por 3 senadores de cada estado. Sempre eleições diretas, tá? Sem restrição censitária. Poder executivo exercido pelo presidente da República, tá, pessoal? Em nosso regime presidencialista, assim também nos Estados Unidos, nossos vizinhos aqui, o presidente, ele cumula a chefia do Estado e a chefia do governo, tá? Essa diferença só há em regimes parlamentaristas, tá? O sucessor é o vice-presidente, que é eleito junto com ele. Curioso é que nessa época aqui, não havia necessidade do presidente e do vice serem eleitos pela mesma chapa, poder concorrer por chapas distintas, que foi o que aconteceu aqui, tá? O poder judiciário, pessoal, ele era exercido em bases federativas. Então, existia a justiça da União do governo federal, que é a justiça federal, que nós chamamos, tá? Até hoje existe, composta por juízes federais, ou seja, é a justiça federal. E existe um outro tronco, que é a justiça dos estados, tá? Que é a justiça estadual. Então, existem os juízes estaduais e os juízes federais. Juiz da União e juiz dos estados. Então, cada estado ele tinha uma justiça própria, um tribunal de juízes e um tribunal de justiça próprio, tá? A cúpula do Poder Judiciário, aqui sim, vem surgir o Supremo Tribunal Federal, era exercida pelo Supremo Tribunal Federal, que ele foi criado um pouquinho antes, por um decreto de número 510, um ano antes. O Supremo Tribunal Federal foi criado, tá? Mas ele foi constitucionalizado, previsto na Constituição, pela primeira vez em 1891, formado por 15 juízes, escolhidos pelo presidente, como é hoje, tá? Sabatinados, aprovados pelo Senado, tá? E aqui, pessoal, fica a informação importante, tá? Além da previsão do Supremo Tribunal Federal, pessoal, aqui sim, pela primeira vez na nossa história, foi prevista na Constituição de 1891, sob a influência do Rui Barbosa, copiando a experiência norte-americana também. Aqui sim, informação, por favor. Constitucionalizado pela primeira vez um mecanismo de controle de constitucionalidade das leis a ser desempenhados pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal. Também, esse poder ele era tanto difuso quanto concentrado. O que eu quero dizer com isso? O que é controle de constitucionalidade difuso? No Brasil, pessoal, qualquer juiz pode, no julgamento de um caso concreto, declarar uma lei inconstitucional, portanto, não aplicar uma lei, decidir num caso se aquela lei é constitucional, e, portanto, aplicar naquele caso, evidentemente, o juiz pode decidir se aquela lei é inconstitucional, portanto, não aplicar aquela lei, caso ela contraria a Constituição, evidentemente. Tá? Qualquer juiz pode fazer isso, o Supremo Tribunal Federal, na época, também podia fazer. Tá? Isso é algo imitado dos Estados Unidos.
Mas o importante aqui é ficar claro que há um mecanismo de controle da constitucionalidade do trabalho do legislativo, das leis aprovadas pelo legislativo. Tá? Os direitos políticos, portanto, pessoal, o direito de votar, de ser votado, foram estendidos a todos, tá? No maior de 21 anos de idade. Não há aquela restrição de renda, o voto não é censitário mais. Quem estava excluído, pessoal dos direitos políticos, os analfabetos estão excluídos, mendigos e tal, praças militares, tá? E integrantes de ordens religiosas. Então, há uma separação por isso aqui, ó, para você ver como os clérigos, padres, membros da igreja não podiam participar do processo político. Você começa a ver aqui que há uma separação, por meio da república, uma separação entre Estado e igreja. Há uma laicização do Estado. O Estado vai ficando laico. O exercício do poder não se faz com bases em dogmas e princípios religiosos. Tá? A igreja católica, enfim, qualquer tipo de ordem religiosa, ela é colocada à parte do exercício do poder do Estado, há uma laicização do Estado. Tá? Pessoal, em relação ao voto, a gente está falando, né? A Constituição de 1891, ela silencia com relação ao voto feminino. Só que essa é uma discussão que nem vem à tona se mulher pode votar ou não. Ela não pode votar, porque era tão natural, tão óbvio que a mulher não pode votar, que a mulher não tem direitos a votar, que a discussão nem se colocou, nem na época de elaboração da Constituição, nem depois. Isso nem é colocado. Mesmo que na Europa, os países europeus não professavam o voto feminino. O primeiro país na Europa que vai prever o voto feminino é a Noruega. Salvo engano, 1903, salvo engano, nessa época nem se falava sobre o voto feminino. Então, as mulheres não tinham direito de votar. Tá? O artigo 72, pessoal, trouxe um extenso rol de direitos fundamentais individuais típicos do liberalismo, tá? Então, provisão das liberdades de religião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de locomoção, de ir e vir. Isso era liberdade prevista também lá na Constituição do Império. Tá? Liberdade de associação, liberdade de reunião, tá? Garantia da propriedade privada, também isso é importante. E até a Constituição ela previu no artigo 72 que a propriedade privada era garantida na sua plenitude. É uma expressão típica da Constituição de 1891, ou seja, uma ideia de privatismo, respeito à ideia bem liberal de garantia da propriedade privada, né? Quanto que a intromissão do Estado ou dos particulares, tá bom? A nossa Constituição da República previu, pessoal, garantias penais, então foram previstas de jeito ampla defesa, a irretroatividade da lei penal, tá? O banimento das penas de galés, que é aquela pena que você tem que permanecer com bola nos pés, aquela bola de metálica nos pés, que está amarrado aos pés, que é também a pena de trabalho forçado, pena de morte foi banida, né? Enfim, e aqui fica uma outra informação importante, né? Então, dá uma ideia de humanização, né, do tratamento penal. E uma outra ideia importante, pela primeira vez na Constituição, ela constitucionaliza, que também influência do nosso grande Rui Barbosa também, ela constitucionaliza o habeas corpus pela primeira vez, então uma garantia da liberdade individual de locomoção, tá? Por influência do Rui Barbosa, artigo 72, parágrafo 22, tá? Vale a pena dar uma lida lá. Ela garante o habeas corpus. E aqui o habeas corpus, na época, pessoal, ele não era usado apenas, não somente para garantir a liberdade de locomoção de alguém que foi preso injustamente, por forma arbitrária. Mas aqui, o habeas corpus era usado para todo e qualquer ato arbitrário do Estado, mesmo para causas não penais, causas civis. Então, o Estado atuou de forma arbitrária, por exemplo, sancionando uma liberdade econômica de uma empresa, fechando uma empresa de forma ilegal, por exemplo. Qual era a ação a ser requerida para reabrir a empresa, para declarar ilegal aquele ato do Estado? É uma ação do habeas corpus. Então, o habeas corpus é utilizado tanto no campo civil como no campo penal. Isso é curioso, né? Depois isso muda. O habeas corpus vai só para o campo penal, mas é usado também para garantir as liberdades fundamentais violadas pelo Estado também no campo civil. Isso é uma doutrina, essa doutrina que alarga um pouco o campo do habeas corpus, que lá na Inglaterra, no direito anglo-saxão, é previsto só para fins penais mesmo, né? Mas ele é alargado, o habeas corpus, o seu uso é alargado por uma doutrina criada pelo próprio Rui Barbosa. O Rui Barbosa foi um advogado bastante atuante, né? Um político, mas advogado bastante atuante,
Ele desenvolveu essa tese e por uma série de ações que ele impetrava perante juízes, os tribunais locais e perante o Supremo Tribunal Federal, a tese de que o habeas corpus poderia ser usado no âmbito civil também, porque no Brasil na época não existia nenhum tipo de ação específica para evitar a arbitrariedade do Estado no campo civil, só no penal com o habeas corpus, mas o civil ficava desprotegido. Então ele disse, olha, posso usar o habeas corpus no âmbito genérico, porque o habeas corpus, na verdade, é utilizado para proibir, para evitar a arbitrariedade do Estado no sentido amplo, seja penal ou não. Então, o Rui Barbosa cria uma doutrina, a doutrina brasileira do habeas corpus. E é até famosa mundialmente a doutrina do Rui Barbosa. E essa doutrina que pega, né, o Supremo Tribunal Federal, diante de vários habeas corpus impetrados pelo Rui Barbosa, no âmbito também não penal, tá? O STF passa a aceitar a ideia de que o habeas corpus pode ser usado para fins não penais, para declarar a ilegalidade, a arbitrariedade do Estado, fins não penais. Então, essa doutrina do Rui Barbosa passa a ser aceita, tá? Então, a nossa Constituição prevê o habeas corpus utilizado de maneira ampla, tá? Uma informação da nossa Constituição Liberal de 1891 republicana, ela não previu nenhum mecanismo de direitos sociais, nenhum rol, nenhum tipo de direitos sociais, tá? Então, só previu aqueles direitos chamados de primeira geração, direitos de índole negativa, aqueles direitos em que, para eles serem exercidos, basta que o Estado não intervenha nas relações privadas, tá bom? Por fim, pessoal, a Constituição de 1891 foi uma Constituição rígida, não é mais semi-rígida como a do Império. Eu falei para vocês, foi a única experiência nossa, Constituição semi-rígida. Daqui para frente, nossas constituições passam a ser rígidas. Essa Republicana Primeira, artigo 90, previa. Ela é uma Constituição rígida, pois definia um certo rito específico para se aprovar uma mudança na Constituição. Tá? E previa, pessoal, previu cláusulas pétreas. Tá? Está no parágrafo 4º do artigo 90. As cláusulas pétreas que não podiam ser modificadas era a forma republicana e a participação dos estados no Senado. Tá? Eram dois mecanismos que foram definidos como cláusula pétrea. Tá? Pessoal, o fato é que a nossa Constituição previu o amplo rol de direitos, previu a independência dos poderes, etc. Mas a gente sabe que a nossa primeira república, né, que vai vigorar até 1930, com a Revolução de 30, com Vargas ascende ao poder, essa república foi super tumultuada, a fraude eleitoral, o desrespeito aos dizeres da Constituição é algo bastante marcante. Durante a Constituição, pessoal, o Deodoro da Fonseca assume o poder, ele sofre um golpe de Estado pelo seu vice, o Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca, por questão de saúde, ele é obrigado a se afastar permanentemente, né, transitoriamente, do poder, assume o vice-presidente Floriano. Quando o Deodoro tenta voltar ao poder, o Floriano não deixa ele voltar ao poder. Floriano, portanto, ascende ao poder, deixando de lado, dando uma espécie de um golpe do vice-presidente ao atual presidente, passa a desempenhar o poder, chefia do poder executivo. É um momento conturbado da nossa história republicana. Ele decreta logo de início o estado de sítio no Brasil, fecha o Congresso Nacional, tá? O Poder Legislativo, Câmara dos Deputados do Senado é fechado, ele governa poderes absolutos de maneira com mão de ferro, ele é o marechal de ferro, ele tem um poder exército em suas mãos. O Brasil explode, pessoal, em várias regiões do Brasil, explode várias revoltas populares, querendo a descentralização do poder, requerendo a autonomia de alguns estados, inclusive, e ele é obrigado a usar da força para debelar várias dessas revoltas. Na sequência, viu o Prudente de Moraes, que vai estabelecer no Brasil sua política do café com leite. Então, o Prudente de Moraes ele vai fazer assim, uma espécie de uma aliança com as oligarquias dos estados, no seguinte sentido: eu, presidente, vou apoiar vocês, governadores dos estados, em troca de vocês apoiarem a mim também. Tá? Eu vou nomear aí juízes, desembargadores dos seus estados, vou apoiar, nomear delegado de polícia, enfim, vou fazer vistas grossas aos desmandos, às fraudes eleitorais que vocês fazem nos estados de vocês, em troca de você apoiar todos os atos que eu, como presidente, tomar também. Então, existe uma política aqui, pessoal, que típica da nossa primeira república, né, que ele é implementada pelo Prudente de Moraes. Tá? Essa política chamada política dos governadores. Então, essa troca de apoio do presidente para todos os governadores que apoiavam os atos do presidente. Esses governadores conseguiam sempre, através de eleições fraudadas, tá? E sempre que elas eram contestadas, essas eleições, o governo federal não anulava as eleições, isso é bastante corriqueiro.
Então, os governadores conseguiam, na verdade, sempre manter um núcleo de poder através de pessoas conhecidas e podiam sempre, essa elite local poderia sempre dominar o poder nos estados, né, através do revezamento entre figuras ali, sempre de uma mesma elite, evitando que a oposição, que pessoas contrárias ascendessem ao poder através de eleições supostamente livres. Então, assim, a manipulação de eleições, os acertos entre o governo federal e oligarquias dos estados, era uma política constante. Tá? O Campos Salles, nosso próximo presidente, já inicia no século XX, ele vai estabelecer a política do café com leite, que é aquela política que haveria um rodízio no governo federal entre membros apoiados, entre candidatos apoiados pelo estado de São Paulo e de Minas Gerais. Por que café com leite? São Paulo, grande produtor de café, Minas, produtor de leite. Então, havia um acordo assim, em que os presidentes da República seriam eleitos sempre por indicação do estado de São Paulo no ano, dá o ciclo de 4 anos, Minas Gerais vai indicar o próximo presidente. As eleições eram sempre fraudadas, repito, e haveria essa alternância de poder entre membros do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Tá? A decretação de estado de sítio, pessoal, foi constante no período. Nós tivemos 11 estados de sítio no período, bem como a intervenção federal nos estados também era algo constante. Tá? A Constituição ela foi emendada, apesar desse tumulto todo que nós tivemos ao longo da Primeira República, a Constituição foi emendada também somente uma vez, como foi a do Império, pelo ato adicional de 1834. Né? Ela só foi emendada uma única vez, em 1926, a nossa Constituição. Qual foi a ideia? Né? Por que houve essa emenda, né? Essa mudança na nossa Constituição? Na verdade, ela houve com o propósito de, na verdade, tirar um pouco de autonomia e de independência dos estados, trazer uma centralização maior do poder no governo central, na União. Tá? Além também de haver uma proibição daqui para frente de se controlar a decretação de estado de sítio. Então, ao menos teoricamente, o Poder Judiciário podia controlar a decretação de estado de sítio. É verdade que na época o Supremo Tribunal Federal não tinha uma atribuição muito destacada. Ele é bastante tímido. Mas o fato é que essa emenda, em 1926, fez com que o Judiciário fosse proibido de controlar a decretação de estado de sítio. Tá? Além de haver um reforço do poder central. E mais importante, pessoal, essa emenda constitucional, ela trouxe uma mudança importante na Constituição de 1891, porque ela limitou as hipóteses do uso do habeas corpus. Então, eu falei há pouco da doutrina brasileira do habeas corpus do Rui Barbosa, que o habeas corpus podia ser usado de maneira mais alargada. Essa a emenda de 1926 à nossa Constituição, a única, ela fez com que o habeas corpus somente pudesse ser utilizado para casos penais, finalidades penais. Tá? Para casos que impediam a liberdade de locomoção. Então, a partir de 1926, oficialmente, a doutrina brasileira do habeas corpus acabou. Tá? Surge ali o tenentismo, pessoal, ao longo da década de 20, 1920, que é formado por jovens oficiais de classe média do Exército, requerendo maior participação política, requerendo fim da corrupção, das fraudes eleitorais, requerendo maior moralidade da atuação dos agentes públicos, enfim, e ali nesse mecanismo, através do tenentismo, de uma série de mudanças que a sociedade brasileira, através de industrialização, ela vai passando, isso vai desembocar em 1930 numa revolta popular e, na verdade, uma revolução civil-militar, e que vai ascender ao poder o Getúlio Vargas, lá em 1930, tá? Mas o fato é que a nossa Constituição também, pessoal, embora previa uma série de mecanismos civilizadores, teve como mote a Constituição americana, o fato é que também ela se viu presa, se viu ineficaz no que diz respeito a uma série de suas disposições, especialmente, pessoal, a ampla fraude eleitoral. O fato de nós vivemos a nossa Primeira República até 1930 praticamente através de estado de sítio, com as garantias fundamentais limitadas, com o poder legislativo restringido, se não fechado em muitos momentos. O poder executivo era exercido sem nenhum tipo de limitação. Tá? Então, enfim, era uma Constituição liberal, previa separação dos poderes, previa controle de constitucionalidade, previa um poder legislativo atuante, eleito por voto popular. Na prática, portanto, a nossa realidade era bastante diferente. Tá bom? A gente pode dizer aqui, de novo, nossa república começa mal. Uma Constituição
democrática é verdade, uma Constituição agora sim promulgada, republicana é verdade, mas assim como a do Império, não consegue se impor na realidade. Tá bom? Peço desculpas pela aula um pouco mais longa, mas precisamos falar sobre duas constituições, trouxe as características de cada uma delas, tá? Numa segunda aula nossa, nós vamos falar sobre, agora sim, 3 constituições, sobre sim, o constitucionalismo social no Brasil, constituições que vão prever instrumentos de garantia de direitos sociais no Brasil. Tá bom, pessoal? Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição.